E nós vamos conversar também com a Aline, que é uma pesquisadora da parte de nematologia. Ela já me mostrou algumas coisas aqui, a evolução do cuidado com o nematóide, que é algo que está em todas as lavouras, não tem o que discutir, né? Então vocês têm soluções tanto da parte biológica quanto da parte química. Né? Tá vindo o lançamento aí do Thymidium, né? Com Victrato e Victrato Gold. Né? Vai atender soja, milho, algodão e aí vai... É uma das grandes blockbusters nossos, com uma quantidade de culturas para a utilização dessa molécula nova. Dando um spoiler aqui, ela tem ação nematicida, fungicida. Hoje a gente conseguiu ver aqui, junto com o Gustavo, que vai ter um episódio que ele vai nos falar um pouco, que ele é da área de desenvolvimento técnico, né, de mercado. Então é bacana. Nós vamos falar mais sobre isso. Você vai ter outras oportunidades da gente falar e mostrar, porque são tecnologias principalmente que vêm via semente, né, para proteger ali aqueles primeiros 15, 20 dias que são essenciais. E nós temos um outro laboratório que é muito importante. Só para você chegar aqui, eu não vou dar spoiler, porque eu quero que você converse com o nosso pessoal de biológicos. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir aonde estiver e quando quiser. Tá diferente hoje, né? Nós estamos aqui no SeedCare Institute em Olambra, fazendo um tour. E tem muita coisa bacana por vir nesse episódio de apresentação e nos próximos. Lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec. E aí é lógico que para apresentar isso aqui não podia ter outra pessoa além do meu grande amigo Ademar, grande Dema. Obrigado, viu? Professor, primeiro é uma grata satisfação de ter você aqui junto com a gente, o SeedCare Institute. Demorou, mas... Demorei 15 anos para vir aqui, mas valeu a pena a visita, porque essa estrutura aqui só vindo para conhecer, tá? E, Ademar, o legal é o compromisso que a Syngenta tem em capacitar as pessoas, porque não são só produtos e não são só processos se nós não tivermos bons operadores, pessoas capacitadas em cuidar do ambiente, em cuidar da nossa semente e cuidar da sua saúde também, né? E é isso que vocês fazem aqui, capacitando as pessoas, né, Débora? E o lema do SeedCare, e principalmente do SeedCare Institute, é PAS, que é produto, claro, a gente tem bons produtos, mas outras empresas também têm, mas um produto mal aplicado não vai funcionar direito. Então, tem aplicação e serviço. Então, nós vamos conversar um pouco sobre todos esses três pilares, entendeu? Sobre o produto, e claro, você vai chamar os outros laboratórios para conversar, vai ser muito legal, vai ser bem diferente. Legal. Vamos acompanhar a gente aqui, vamos. Então. O que nós vamos fazer agora? Agora, eles têm aqui uma linha do tempo da evolução do tratamento de sementes. Aí o desafio, Dema, é você descrever isso para a gente, tá? Então nós vamos andar aqui para trás agora. Essa estrutura aqui é gigante. Tá o Vitor aqui atrás da gente, tá a doutora Fabielle ali descansando um pouco, porque o dia foi agitado. Então agora nós vamos virar a câmera aqui e o Dema vai mostrar pra gente a evolução, desde a enxada até as Ferraris das Ferraris aí, exatamente, né? Vamos lá, vamos virar aqui, ó. É isso aí. Então é um negócio legal, porque a gente mostra pro agricultor ou pros visitantes como é que foi crescendo o tratamento de semente, como foi evoluindo. Então a gente começa com os primórdios, né? Que era fazer o tratamento de semente numa caixa, né? Muitas vezes numa caixa, numa lona ou dentro de um saco, né? Para poder movimentar. E aqui você pode ver, nós temos aqui uma demonstração do pessoal da enxada, né? A gente até, quando foi fazer, quebrou a enxada, a gente foi... Mas muitas vezes o que acontecia, né? O pessoal ia usar a enxada e aí distribuía o produto e era meio... bagunçado, vocês podem ver que tem até produto na lona, não era muito criteriosa a forma de aplicar. Lembrando que nós temos aplicação primária, aplicação secundária, e a aplicação primária é quando você joga o produto, né? E aí você vê essas manchas aí, porque
forma uns grumos, né? Se você olhar, aqui é lógico, não é um produto... polímero, aqui é polímero, né? Que a gente pode mexer, mas olha só, forma aqueles mandolates que a gente diz. E assim, era assim que era feito, funcionou, né? Eu gosto de dizer, antes feito do que perfeito. Exato. Mas não dá para fazer de qualquer jeito assim também, né, Dema? Exatamente. E aí, o legal disso é que a gente começou a melhorar esse tratamento. Tem um caso super emblemático para nós, não é do Seedcare Institute do Brasil, mas é da Índia, onde a gente conseguiu levar para o público, para as agricultoras, né? Porque na Índia o milho é um cultivo de subsistência, como se você tivesse a sua horta e você plantasse o milho na sua horta. E o que o Seedcare Institute conseguiu desenvolver para aquela comunidade, para aquela realidade? Um negócio muito interessante que a gente começou... Primeiro que a gente vende as embalagens de cruiser, são embalagenzinhas como se fosse um esmalte, é bem pouquinho mesmo o produto. Para a Índia isso. Para a Índia. O que a gente começou a desenvolver para eles? A gente começou a entregar um saquinho plástico, né? Onde você não tem canto. Então a gente despejava as gotinhas do cruiser, eles ganhavam esses saquinhos e também um par de luvas, para elas poderem fazer o tratamento da melhor forma possível. Com o que eles tinham. Com o que eles tinham, exatamente. Então, o que o Seedcare tem muito é entender a realidade do momento e aí sempre procurar subindo os degraus da tecnologia. Por mais básico que seja, sempre tem como você melhorar. Sim. Não quer dizer que nós paramos por aí, a gente foi evoluindo. No Brasil, a gente começou muitas vezes o tratamento com as caixas de tratamento e é interessante quando vê os agricultores mais velhos, né, mais experientes, eles falam, nossa, eu tratei muito eu tratei com isso muita aqui, semente assim exatamente. na caixa de madeira com a lona, né? Exatamente. E aí nós temos uma evolução, né, da caixa de madeira, a gente já trouxe para os tambores, né? E aqui também muita gente tratou. Então também o pessoal que é mais experiente fala, nossa, eu tratava com isso aqui e era uma dificuldade, mas a semente já ficava boa. Então aqui já começou a ficar uma baita evolução da enxada para o tambor, já começou a melhorar, etc. Mas mesmo assim, ainda tinha essa questão de você despejar o produto e não ficar tão bom. A aplicação primária continuava sendo precária, exatamente. Né? E aí, lembrando aquela lei do mínimo esforço, e o brasileiro é muito criativo, o que eles pegaram? Eles pegaram esse tambor, viram que em vez de ficar rodando com manivela, né, vocês podem ver aqui nessa manivela que às vezes era pesado, tinha que ter em 2, né? O que eles pensaram? Vamos colocar um motor nesse tambor. E aí a evolução natural foi a gente começar a tratar com as betoneiras. Aí de novo vem uma outra evolução, né? As betoneiras. E aí é um negócio para a gente muito interessante, porque ainda hoje, nós estamos falando já em 2025, existem grupos de agricultores ou regiões que para fazer um tratamento de semente usa-se a betoneira. E o princípio da betoneira ainda é usado em países como muitas vezes a Índia, como muitas vezes na Ásia, como muitas vezes no México, em algumas regiões, ainda é utilizado essa tecnologia. Mas, de novo, quando a gente fala dessas 3 modelos de tecnologia, nós estamos falando de quando a mistura primária, né, a primeiro banho, né, da semente, né, a aplicação primária, ela não é feita ainda de boa qualidade, tá certo? E aí nós temos uma evolução disso que é muito utilizado no Mato Grosso, né, que são essas máquinas que são tratador, misturador de semente, tá certo? Que o pessoal usa, de novo, a gente tem um pouco de receio na questão de mistura primária, mas é muito utilizado, né? Vocês podem ver que é uma rosca, né? Que vai trazer a semente, e esse aqui é uma máquina pequena, mas no Mato Grosso existem máquinas de 1.000 quilos, 2.000 quilos. Até 3.000 quilos. Até 3.000 quilos, 4.000 quilos. Então, esse tipo de máquina, para a realidade do Mato Grosso, ela é muito utilizada. E claro, se o agricultor é um cara caprichoso e ele vai conseguir fazer um tratamento com o operador, né, respeitando as dimensões e o que o produtor da máquina recomenda, a recomendação do fabricante, vai ser um tratamento muito bem feito. Porém, aqui tem uma questão que é, como vocês viram no vídeo, eu vou falar para vocês, tem uma rosca aqui dentro. Então, se você deixar muito tempo essa semente dentro dessa rosca, agitando, misturando,
potencialmente ela pode dar dano mecânico, como qualquer máquina que tem rosca, se você deixar ela misturando bastante. Então, mas é uma máquina muito, muito utilizada no Mato Grosso pela eficiência, pela quantidade de semente que ela trata. E tem mais um detalhe para esse tipo de máquina aqui. Muitas vezes o agricultor, ele trata a semente, tá certo? Aqui, e ele vem para finalizar o processo, coloca grafite aqui. E aí esse também é um outro problema, porque às vezes a gente não tem aquela qualidade, a quantidade de quanto de grafite a gente vai colocar na semente. Ela vai fluir? Claro que vai. Ela vai ficar uniforme? Claro que vai. Mas quem que falou quanto deveria colocar de grafite para que essa semente consiga fluir bem? E às vezes o excesso de grafite pode contaminar o meio ambiente ou até mesmo os sensores da plantadeira. Então, Exato. a gente tem que ter um critério maior, um cuidado maior quando a gente usa esse tipo de máquina. Perfeito. Ademar, então nós viemos aqui do primeiro passo, que era uma caixa de madeira com a semente dentro, uma lona para que o produto não fique na madeira e uma enxada para você misturar. Passamos por um tambor, que é um tambor desses de óleo, um tambor de petróleo, né? Exatamente. Com um eixo excêntrico, onde você coloca a semente, o produto, ainda a aplicação primária, é o produto ser jogado na semente e depois ter que ser espalhado para que no atrito de uma semente com a outra ele se espalhe, que é a aplicação secundária. Perfeitamente. A betoneira já é um tambor com um motor. E essa máquina aqui que você acabou de explicar é um funil. E dentro desse funil existe uma rosca helicoidal na forma de funil também, onde ela fica elevando e abaixando a semente. Exatamente. Mas essa força, ela também pode causar dano na semente. E aqui dentro a gente ainda não tem um sistema de aplicação primária. Você ainda continua jogando o produto do frasco diretamente na semente. Ele é motorizado, ele tem volumes maiores, podendo chegar até 3.000 quilos. Então, na evolução da história e da tecnologia, aqui a gente ainda não tem o pulo do gato, que é a aplicação primária, né? Exatamente. Mas existe aqui, conceitualmente, todos esses tipos de máquina, a gente entende que elas são máquinas de batelada. Por quê? Porque eu tenho um volume conhecido de semente, na qual eu vou pré-estabelecer e aí eu consigo dosar de uma forma mais eficiente. Ou seja, na média, eu vou ter o produto. Só que na média, muitas vezes não funciona, porque na média o que acontece, professor, é muitas vezes isso aqui, ó, que eu vou mostrar. Uma desuniformidade, não na média, mas por indivíduo. Então, quando eu trato sem uma aplicação primária e com uma aplicação secundária deficiente, a gente começa a ver algumas sementes com muito produto, outras sementes com pouco produto. Então, eu posso ter uma precisão na dose daquele volume, mas eu não tenho a exatidão por indivíduos. Por indivíduos. É isso. E aí, no passado, quando o agricultor plantava 30 sementes por metro, existia uma compensação. Mas hoje, na agricultura moderna, onde os detalhes valem muito, eu não posso correr esse risco de ter uma semente desprotegida e uma semente com excesso de produto, que nem sempre é excesso de proteção, mas vai ser muitas vezes intoxicação. E a gente comentou bastante um trabalho que nós fizemos lá na UFMT, em que cada dia de atraso na emergência, e aí a proteção pode fazer com que o ataque de fungos, isso atrase, para cada dia de atraso na emergência da soja, são de 10 a 12 sacos a menos lá no final da safra, por indivíduo, né? Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM,
o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. E aqui nós temos Aqui nós temos as máquinas, que são as máquinas de fluxo contínuo. Essa aqui eu vou até virar para quem está nos assistindo para poder ver. Eu falo muito dessa maquininha. Aqui, que é a chamada máquina de copinho, né? Então, é assim, funcionou bem, né, Dema? Exatamente. Tratou muita semente, mas exatamente, tá aí, ó, o famoso copinho, né? E a primeira máquina realmente desenvolvida para tratamento de semente, específica para tratamento de semente, entendeu? Então tem os copinhos, né? Você gira e aí... Ela tem uma inclinação, né, Dema? Ela não tá plana, então aqui eu tô colocando a câmera no eixo horizontal, então vocês estão vendo que ela é plana, por quê? Porque na hora que ela pega o produto lá dentro, escorrega, quando sobe aqui, ele escorrega e cai aqui do lado. É uma meleca isso aqui. E aí ela desce através, talvez dá pra mostrar aqui, tem um tubo aqui embaixo, tá certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, e ela cai no meio da rosca. Então, conforme vai passando as sementes nessa rosca, vai sendo aplicado. Vai sendo aplicado. E aqui está a rosca. Então, para quem não está nos vendo aqui, é uma moega com uma rosca de metal, uma rosca plástica. Os copinhos são os dosadores, então você regula o volume que está passando pelo quanto que o copinho vai jogar. E lá embaixo tem um funil. Esse produto que foi dosado, ele cai numa rosca onde a semente está sendo empurrada e ela vai sair lá em cima. Exatamente. Ou seja, funciona bem, mas... eu não posso reclamar, e aí ainda tem gente que usa essa máquina, e eu posso dizer o seguinte, ela é o fusquinha do tratamento de semente. Serviu muito em determinado momento. Ajudou bastante. E eu não posso reclamar, porque é por causa dessa máquina que eu tenho emprego até hoje. É isso aí. Entendeu? E a gente tem todo esse desenvolvimento. Mas, assim como meu pai teve um Fusquinha, eu não quero só ter Fusquinha, eu quero também evoluir. Então, essa máquina ela tem algumas limitações que a gente precisa saber, em questão de dose, a mesma questão da rosca, que entre a bazuca e a rosca, né, tem aquele tubo, se tiver folga, professor, isso vira um moedor de carne. Nossa, e aumenta muito a questão de dano mecânico, tá certo? Mas serviu, ainda serve para alguns momentos, tem que ter muito capricho o operador que vai estar utilizando essa semente. Mas daí não parou por aí. Aí nós temos aqui duas máquinas que têm o mesmo conceito, que são máquinas de fluxo contínuo, mas que tem, para mim, essa parte aqui, que é a câmara de atomização, que talvez eu vou mostrar nessa outra máquina que está aberta, tá certo? Que são, aqui é onde passa a semente, e a semente ela vai conseguir passar por esse sistema aqui é um sistema de atomização. Vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem bem certinho, o que é isso aqui, ó. Então a semente vai estar vindo nessa câmara de atomização. A semente em cima mesmo, a moega, né, que nem a gente mostrou na outra máquina. Semente branca, ela passa, escorrega e cai nesse chapéu chinês. Deixa eu voltar aqui então. Então tem uma moega, onde a semente, o bag fica em cima dessa moega. Exatamente. Ele alimenta essa moega, e nessa moega aqui tem uma válvula, alavanca para poder, né, para você poder abrir e liberar a semente. Aqui embaixo nós temos um chapéu mexicano, que acho que ele regula o fluxo, é isso? Isso, exatamente. E aí dentro desse chapéu mexicano nós temos um chapéu chinês, que é um chapéu maior. Chapéu mexicano não, é um chapéu chinês, né? Eu que confundi. Isso. É um cone invertido. Um cone invertido, e aqui nós temos onde a semente vai passar e ela vai abrir a massa e vai como se fosse fazer uma cortina de semente. Certo. Então aqui já vai uma outra dica para o agricultor, o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, que é uma máquina hoje, para ser considerada de boa qualidade para o tratamento, ela precisa ter duas coisas. A primeira é abrir essa massa. E depois ela precisa quebrar essa gota.
O quebrar a gota é com gotículas pequenas, eu consigo atingir com pequenas gotas muito mais semente. Então, é diferente daquelas máquinas que eu mostrei, onde você concentra essa aplicação. Então, a aplicação, ela abre, ela se quebra, e aí eu consigo ter uma distribuição mais homogênea na semente, entendeu? Então, essa é a aplicação primária. Então, O dosador aqui, que é o dosador que ele está acima do atomizador, então é uma mangueira que vai bombear o produto. O atomizador, ele é muito parecido, depois o Thiago mostra uma foto de um cortado. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Então o atomizador, ele funciona como se fosse o microner do avião. Perfeitamente. Né? Então o produto, ele passa por dentro dessa estrutura, esse atomizador, ele gira numa velocidade mais alta, e ao girar, ele força o produto a passar pelas paredes laterais. E aí, ao passar pela parede, esse produto ele se quebra em gotas, e aí você consegue ter uma maior precisão de espalhamento do produto na semente. Então forma uma cortina. Isso. O alvo é a semente. A partir do momento que quebra essa gota, ela bate na semente. Então a aplicação primária, ela é muito mais pulverizada, podendo garantir a dose. Mas aí depois... Mas deixa eu só mais uma dica. Esse bombeamento agora tem uma bomba realmente, que é essa bomba que está aqui atrás, ó, é uma bomba peristáltica, uma bomba com muito mais qualidade de aplicação, o que faz com que a dose seja perfeita. E só para lembrar, essa bomba peristáltica é a mesma que a gente faz de hemodiálise, então, ou seja, ela é muito precisa. Sim. Tá certo? E outro detalhe é que essa rosca agora, ela não é simplesmente um helicoide com um parafuso, ela é uma rosca vazada. Você consegue ver aqui, ó, tá vendo que é uma rosca? É uma helicoidal, só que o centro dela, próximo ao eixo, é vazado. É vazado. Né? E aí que faz o seguinte, quem está nos ouvindo, é como se a semente subisse e pelo fato dela estar vazada, ela retorna. Ela volta. Isso. Então a helicoidal empurra para cima, como nas outras só tem como ela ir para cima, ela não volta. Exato. Então ela passa a ir e voltar. Isso. Então ela passa a girar no próprio eixo e encostar uma semente na outra, fazendo a aplicação secundária, que é a homogeneização. Exatamente. Claro que ainda a gente tem sempre o capricho do operador em ver que não pode haver folga entre a bazuca e a rosca, por mais que ela seja vazada. Porque senão entra a semente ali e gera dano mecânico. E dano mecânico de novo. Aí nós temos o que seria, talvez para mim, a união de tudo isso, que são as máquinas, tecnicamente elas são as de batelada, só que eu tenho um processo onde a gente vai abrir essa massa, que são as máquinas de batelada, porque ela vai girar a bacia que tem o fundo rotativo, essa semente entra em força centrífuga, e bem no meio eu tenho um disco, que a gente chama de spinning, onde vai cair o produto e vai quebrar a gota. Então nós temos uma máquina aqui. Essa nós temos uma lá no laboratório Exatamente, também. Que é o que vocês usam, né? Essa daqui é a Arctos Africa. Exatamente. É uma máquina para 10, 12 quilos, Exatamente. Né? É uma máquina menor, evidentemente. Ela tem um bol, como se fosse uma bacia, Isso. com um eixo central, onde gira. Exatamente. Para acelerar a semente, para que ela comece a girar no seu eixo. Essas aletas, né, Ademar, elas servem para quê, essas aletas? Essas aletas é para ela fazer um movimento de ondas. E aí, consequentemente, a hora que eu jogo o produto nesse disco, nesse spinner, né, que vai muitas vezes descer pela lança ou pela aplicação, ela vai estar em movimento centrífugo, ela vai fazer esse movimento de onda que ajuda duas coisas, quebrando a gota, abrindo a massa, cai mais produtos, e aí eu consigo fazer esse movimento secundário, que ajuda rapidamente a homogeneizar aquelas gotas, fazendo que todas as sementes tenham a mesma quantidade de produto, dando uma certeza que vai ser bem aplicado e sem dano mecânico. Legal. Então aqui a gente tem a associação de todos os processos. Exatamente. Ainda em batelada, eu sou um grande fã do tratamento em batelada e é rápido, né, Ademar? Isso. Aqui uma batelada, ela deve durar quanto tempo? 30 segundos, geralmente esse é a média. 30 segundos. Às vezes um pouco pode mais, ser uma máquina de 12 quilos. Isso. Ou pode ser uma máquina que está atrás de nós aqui que faz 150, 180 quilos até mais. Exatamente, por batelada, que dá uma média de mais ou menos 20 a 23 toneladas por hora. Por hora. Exatamente, então é uma máquina realmente
E essa aqui, claro, é uma máquina mais manual, mas as máquinas modernas, elas são super sensorizadas, né, onde mostra quanto está querendo de produto, como é que está sendo feito batelada a batelada, como é que está sendo essa semente. Então a gente consegue ter uma uniformidade muito melhor do que essas diferentes máquinas. E depois a gente pode lá em cima, ó, mostrar. O Ademar está falando aqui, eu vou mostrar, ali é o sistema de uma máquina já profissional lá. Então ali tem uma de fluxo e tem uma de batelada. Vocês já viram isso aí, a gente já falou bastante, que aí é a operação como um todo. Tem uma outra aqui da Quimbria também. Exatamente. Mas, Ademar, eu queria que você mostrasse, aqui tem os dosadores, né? Vale a pena, lá a gente viu na outra maquininha, na bica a gente viu a bomba, que também tem aqui, mas isso aqui são balanças, né? Exatamente. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, só para o pessoal de casa. É como se eu tivesse uma grande balança em cima desse tanque, né, um tanque de polietileno. A gente faz ou o produto puro ou as misturas desses produtos que caem em cima nesse tanque dosador. E aí o tanque dosador, ele, por densidade, por peso, eles vão sendo aplicados diretamente naquele spinning. Nessa máquina é uma máquina para treinamento, então a gente tem só 2 tanques, mas a gente realmente consegue mostrar para o operador como funciona. E aí, conforme vai abaixando esse nível, a máquina vai falando, olha, precisa ou transferir produto ou parar a máquina e refazer a cauda. Legal. Ou você refaz a cauda aqui dentro, ou você pode ter um sistema adicional onde tem um IBC e aí ele aciona via sistema a transferência do produto para cá, ela recalcula o peso. E aqui é o seguinte, ó, o Ademar está encostando a mão ali, mas durante a operação você não pode pôr a mão. Tem uma célula de carga aqui embaixo e a célula de carga que faz esse cômputo do peso aí para... E é muito interessante esse ponto, porque muitas vezes, com o descuido do operador, ele deixa aqui, feito um martelo, um alicate, então... Um celular que seja. Já vai ter diferença na forma de aplicação. Então, o processo ele vai melhorando e vai evoluindo ao ponto da gente cada vez mais ter cross-check, né, fazendo um cross-check para saber se a dose está saindo, e a gente consegue detectar, olha, aquela balança não está pesando o que deveria ser feito. Então a máquina conversa através do PLC, né, e fala, checa o processo. Tem que parar o processo e ver se não aconteceu algumas coisas. Olha como nessa evolução o sistema de automação, né, e os microprocessadores ajudam muito a gente ganhar eficiência e precisão. Bom, para quem está nos ouvindo não vai ver, depois você entra aí para ver. Adorei essa maquete. Eu acho que eu vou precisar mandar fazer uma dessa lá para o laboratório de sementes. Isso aqui é uma maquete. É muito legal. Mostrando toda a estrutura aqui de um centro de tratamento de sementes. Aí as escadas, os filtros, a própria empilhadeira. Só que aqui a gente está vendo uma máquina de fluxo contínuo. Exatamente. Tá? Aqui é uma máquina de fluxo contínuo e eu sou fã das máquinas de batelada, como a África que a gente viu, ou essa Quimbria aqui também, que a gente tem o mesmo processo, que deve ser um pouquinho mais de peso, não sei se dá para ver agora, aí a luz ajustou, tem um atomizador lá, aí tem um atomizador, e da mesma forma, isso aqui é o que nos garante precisão e exatidão, né, Ademar? Exatamente, e a variação de máquinas que a gente tem aqui no centro é exatamente para a gente poder treinar os operadores nos diversos tipos de máquinas, nos diversos tipos de regulagens que cada empresa ou cada fornecedor dá, para a gente poder preparar esse operador para ele estar apto a fazer um bom tratamento lá no campo, muitas vezes com a semente, que é o maior patrimônio do agricultor, né? Depois eu vou conversar num outro episódio, vocês vão ver aí o Ricardo Gonzalez, né? Ricardo Gonzalez, que é um dos técnicos, ele é um dos monitores aqui, ele é um dos treinadores, né, que a gente fala, ele que dá o treinamento e a paixão dele por fazer esse trabalho, e ele falando quantas pessoas eles capacitam. Então, assim, precisa ter isso, né? Eu sou um grande defensor do tratamento de sementes, porque o tratamento é o que protege o nosso patrimônio, mas a gente precisa saber aplicar ele de forma correta. Então, se vocês olharem aqui, ó,
Então nós temos balança, porque tudo passa por balança. Nós temos esse aqui, como que é o nome desse aqui? Friabilômetro. Friabilômetro, onde é um equipamento utilizado na indústria farmacêutica para ver se os comprimidos têm estabilidade. Então você trata a semente, coloca aí dentro. Parece milho doce esse daqui, não sei se não é. Esse foi um teste que a gente fez, a gente comparou. A gente faz esse teste, ele serve muito para a gente poder escolher. Depois da gente fazer as receitas químicas, a gente começa a colocar alguns adicionais nessa semente, como por exemplo o polímero. Mas todos os polímeros são iguais? Nem sempre. Então a gente estressa o polímero principalmente para poder entender se vai soltar produto, qual... Porque eu vou transportar a semente, ela tem que passar de um bag para o outro, Exatamente. Às vezes, então tem que ter estabilidade. Exatamente. Os sistemas de fluidez, né? Porque além da semente estar tratada, ela precisa ter uma boa fluidez. Exatamente. Então aqui eu tenho um sistema manual, mas lá atrás eu já vi, tem um funil onde a gente tem uma balança, calcula o tempo. Isso aqui são os nossos mixers. Os agitadores, né? Tá vendo aqui um mandril de furadeira, porque ele coloca as hastes, né? Exatamente, para poder fazer, ainda mais agora que nós temos produtos biológicos, os micronutrientes, que entram nessas caudas novas, né? Essas receitas. Então, saber a compatibilidade desse tipo de produto. Quanto tempo dura a estabilização, se há sobrenadante. Exatamente, depois. Se a separação de fase, tudo isso influencia e muito no final do nosso tratamento. Então são liquidificadores aí, né? Que ficam misturando a receita e os produtos para ver estabilidade. E a gente deixa isso aqui 0 minutos, né? 6, 12, 24 e 48 horas, para saber a estabilidade dessa receita, se tem separação de fase ou não. Vamos aproveitar esse recado para falar para você da Incotec. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com 55 anos de existência. Hoje ela é parte do grupo Croda. A Incotec é pioneira em tecnologia em recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet em alface, mas não pararam por aí não. No portfólio da Incotec existem tanto tecnologias para hortaliças como grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. Nas grandes culturas, como exemplo o milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente são líderes mundiais nessa tecnologia. Possuem uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte na planta do tratamento industrial de sementes. Essa equipe de campo está presente em todas as regiões do Brasil. Então, para ter suporte a uma equipe de especialistas, produtos inovadores de alta qualidade, consistência e comprometimento na data de entrega, entre em contato com a Incotec. O contato você encontra em www.incotec.com. Pensou em TSI de qualidade? Pensou Incotec. E nós vamos conversar também com a Aline, que é uma pesquisadora da parte de nematologia. Ela já me mostrou algumas coisas aqui, a evolução do cuidado com o nematóide, que é algo que está em todas as lavouras, não tem o que discutir, né? Então vocês têm soluções tanto da parte biológica quanto da parte química. Né? Tá vindo o lançamento aí do Thaimirion, né? Com Victrato e Victrato Gold. Né? Vai atender soja, milho, algodão e aí vai... É uma das grandes blockbusters nossos, com uma quantidade de culturas para a utilização dessa molécula nova. Dando um spoiler aqui, ela tem ação nematicida, fungicida. Hoje a gente conseguiu ver aqui, junto com o Gustavo, que vai ter um episódio que ele vai nos falar um pouco, que ele é da área de desenvolvimento técnico, né, de mercado. Então, é bacana. Nós vamos falar mais sobre isso. Você vai ter outras oportunidades da gente falar e mostrar, porque são tecnologias, principalmente, que vêm via semente, né? Para proteger ali aqueles primeiros 15, 20 dias que são essenciais. E nós temos um outro laboratório que é muito importante. Só para você chegar aqui, o que eu queria mostrar para vocês é o uso de biológicos, que é uma tendência na agricultura moderna. Mostrar para vocês aqui o que a gente faz também. Nós testamos os produtos biológicos, né, dentro das receitas do tratamento. Isso é um desafio novo, mas vocês podem ver aqui, aqui tem a testemunha com alguns produtos, né, e aqui tem alguns produtos incompatíveis, claro, forma o halo, mostra que existe uma repulsa em cima desses produtos e com relação
aos produtos biológicos, né? Então aqui é um teste mostrando a incompatibilidade. Então o produto puro se desenvolvendo na placa de Petri junto com o substrato aí, né? Com o meio de cultura, e aqui mostrando uma inibição, né? Em volta, formou um halo, quer dizer, esse biológico não pode ser misturado. Isso aqui é o que o nosso amigo Bagatelli diz, é misturar o que mata com o que morre, que não dá certo. Exatamente. Né? Você não pode misturar o que mata com o que morre sem testar. Então, quando você faz o teste aqui no caso o Thaimirium, né? Então a gente está olhando lá, Bradyrhizobium, não houve incompatibilidade, os bacilos sem incompatibilidade, Pseudomonas e o Azospirillum. Então, tem que fazer esses testes, né, Ademar? Porque biológico é biológico, né? Tem que ser feito na indústria. E se não tiver compatibilidade, não misture. Exatamente. Em um produto vivo, nós temos que ter mais cuidado ainda. E nós estamos trazendo esses conhecimentos para os agricultores, para os sementeiros, né? Sempre pensando na semente pronta, onde o agricultor não precisa se preocupar. E, claro, feito na indústria tem uma garantia adicional, que é fazer de forma profissional e forma industrial. Legal. Ademar, você que está com a gente aqui até agora, a gente fez uma rodada aqui no CTA do Seedcare Institute. Depois nós vamos conversar com outros pesquisadores, com o Gustavo, com a Iane, com a Aline, com o Ricardo. E vocês vão vendo aí nos próximos episódios. Eu estou bem feliz de estar aqui, né? Eu falo que é uma inveja boa. Eu queria ter isso aqui dentro da UFMT para levar para os meus alunos. Claro. Mas nada impede da gente trazer os alunos aqui, né? Com certeza. Vocês estão sempre recebendo as visitas. Exatamente. Parabéns por esse trabalho, Dema. Obrigado, professor. Vou te dizer que você é meu professor. Eu aprendo muito com vocês todos os dias, viu? Foi um prazer receber você aqui. Sei que demorou mais de 15 anos, mas acho que é um prazer realmente... Principalmente você com os seus ensinamentos e a forma com que você divulga, de uma forma mais, digamos assim, mais moderna, conversando com o pessoal mais antigo, o pessoal mais jovem, né, mostrando a importância do tratamento. Isso é muito importante para nós também, para poder divulgar o conceito da proteção da semente, que é tão importante. Que legal. E se é top, a gente vem aqui no Mundo Agro Podcast, mostra e deixa você atualizado. Deixa o seu like lá para nós. Ademar, como que tá seu nome lá no Instagram? É Ademar.Oliveira Júnior. É isso daí. Ademar.Oliveira Júnior. Isso. Ademar, eu que fiz ele ter Instagram. Vamos fazer para facilitar? O Thiago vai colocar aqui no GC. Isso. Segue o Dema lá no Instagram e... Vale a pena a gente fazer essa comunicação. Por isso que o Mundo Agro Podcast está aqui, para que a gente possa chegar em vários lugares. Então, gostou? Por favor, dá um like aí, aponta 5 estrelas no Spotify e compartilha. Faz esse episódio chegar o mais longe possível. Para quem já conhece, para quem não conhece, ajuda o Mundo Agro Podcast a crescer. Aí tem que passar das 10 mil visualizações no Spotify por semana, hein? Vamos lá. Dema, valeu. Obrigado. Muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora, na semana que vem, tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Valeu. Abraço. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.